Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 8, Encontrando o Nosso Próximo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Seja bem-vindo em nome de Jesus para mais uma videoaula, Encontrando o Nosso Próximo. Quem é o nosso próximo? E se nós encontrarmos o nosso próximo, de que maneira podemos ajudá-lo? Como podemos ajudar o nosso próximo? O nosso próximo é aquela pessoa que estará necessitada no momento em que nós encontrarmos. O nosso próximo pode ser o nosso melhor amigo, pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso vizinho, pode ser alguém de dentro de casa, pode ser alguém da família, pode ser parentes, mas também o nosso próximo pode ser alguém que não goste de nós, pode ser nosso inimigo, mas nós, como cristãos, devemos ajudar o nosso próximo. Então, como eu posso ajudar o meu próximo? De que forma eu posso ajudá-lo? Nós vamos também, nessa lição, saber de 5 necessidades básicas que nós encontramos na vida de alguém que está sofrendo uma necessidade. Também vamos estudar 4 qualidades que o homem tem, e o homem só entende essas qualidades com o amor de Deus derramado no seu coração. Vamos estudar o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Também nós vamos lembrar que há 5 atitudes nos cristãos que devemos tomar quando nós amamos o nosso próximo. Então, a lição de hoje é maravilhosa. Fique aí e esteja atento. Como suprir a necessidade do nosso próximo? Então, nós precisamos descobrir a causa, descobrir qual a sua necessidade. Então, alguns psicólogos fizeram uma pesquisa e descobriram que há 5 necessidades básicas, ou seja, existem, as necessidades são muitas, mas 5, elas são maiores, elas se apresentam mais, elas são básicas e que nós encontramos sempre na vida das pessoas que sofrem algum tipo de necessidade. As necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidade em viver uma vida social, necessidades de autoestima, porque a pessoa às vezes não tem estima, e atrelada à autoestima está a autorrealização que a pessoa precisa ter. Essas necessidades, elas se apresentam na vida das pessoas e nós podemos encontrar pessoas sofrendo esses tipos de necessidades. Na necessidade fisiológica, a pessoa pode estar com fome, pode estar passando uma necessidade, ela não tem alimentos para comer, mas também a pessoa pode estar sem saúde e de alguma forma, é claro, nós vamos poder ajudar a essa pessoa naquele momento, com alimento ou às vezes ajudando na sua saúde de alguma forma. Também há pessoas que têm necessidade de segurança,
são pessoas que não têm abrigo, não tem abrigo mesmo. E se não tem abrigo, essa pessoa não tem estabilidade, não tem segurança. Esse não tem abrigo pode ser realmente uma pessoa que não tenha um teto para ele morar. Mas geralmente as pessoas sem abrigo são as pessoas que não têm quem compartilhar a sua vida. Ela não tem um amigo, ela se sente sozinha, solitária, depressiva. Ela precisa de alguém ali para ouvir e para ajudar. Nós, como cristãos, é claro que nós podemos ajudar pessoas nessas condições. Também pessoas que não têm uma vida social, não vivem uma vida solitária. Essas pessoas, elas querem se sentir queridas. Essas pessoas precisam ser inclusas em um grupo social. Nós podemos, claro, fazer dessas pessoas nossos amigos queridos e incluir essa pessoa, levar essa pessoa para a igreja e fazer com que essa pessoa se sinta bem nesse ambiente familiar que é a igreja. A igreja é a família de Deus, a igreja é a família eterna, é a família do Senhor. Então, na igreja, com certeza, essa pessoa vai se sentir bem, vai ter uma vida social e, é claro, vai ser querida e vai ser reconhecida. E, claro, a sua necessidade de viver uma vida social há de ser suprida. Pessoas que não têm estima, ou seja, ela não é reconhecida, ela não tem nenhuma estima, a sua estima está baixa. Então ela precisa de uma autoestima. E para que ela tenha uma estima elevada, ela precisa ser motivada, ela precisa de ânimo, ela precisa de estar dispostas a viver, porque pessoas nessas condições, às vezes nem têm mais vontade de viver, mas com a sua palavra, com o nosso conselho, com as nossas orientações, entendendo essa pessoa, ouvindo essa pessoa, nós podemos ajudá-la de forma gloriosa que a sua estima possa vir a ser elevada. E atrelada à estima está a autorrealização, porque pessoas sem uma autoestima, ele não consegue se autorrealizar-se, ele não consegue realizar os seus sonhos, porque ela não tem motivo para isso mais, ela nem tem vontade de viver mais. A autorrealização é o desenvolvimento gerado através da criatividade. Agora, que criatividade tem uma pessoa que não tem estima? Então ela precisa de que a sua autoestima seja elevada para que ela seja então criativa. E criativa dentro da sua vontade de realizar-se, é claro que essa pessoa vai ter a sua autoestima elevada e ele vai então ir em busca da concretização dos seus sonhos e das suas realizações. Agora, para ajudar o nosso próximo, nós vamos precisar doar o nosso tempo. Vamos precisar doar o nosso tempo. E quando nós doamos o nosso tempo para as pessoas, para ajudar as pessoas nas suas necessidades, nós produzimos bênçãos para essas pessoas. E nós produzimos bênçãos com o talento ou os talentos que Deus nos deu. Deus deu para uns um talento, para outros ele deu 2 talentos, para outros Deus deu 3 talentos. E nós precisamos usar esses talentos, fazer com que eles produzam bênção na vida das pessoas. Então é assim que nós vamos poder ajudar aqueles que estão passando, que estão sofrendo algum tipo de necessidade. Outra coisa,
para ajudar as pessoas, nós vamos precisar então compartilhar materialmente, espiritualmente e emocionalmente a vida com essas pessoas, para que elas possam se reabilitar-se, para que elas possam para que as suas emoções, a sua vida espiritual, a sua vontade de viver volte e ela seja restaurada desta vida em que ela está vivendo. Jesus, hoje nós vamos estudar, e estamos estudando já, a parábola do bom samaritano. Então, é a lição que nós vamos estudar. Nessa parábola, Jesus contou essa parábola em Lucas 10, capítulo 10, versículos 25 até o versículo 37, porque um doutor da lei fez uma pergunta para Jesus. No versículo 25, ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? E ele disse: amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus disse para aquele doutor da lei: vai e faça então dessa maneira. E o doutor da lei, para se justificar, fez uma outra pergunta. Ele perguntou: quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola. Jesus disse que descia certo homem de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi abordado por alguns salteadores que espancaram ele e roubaram tudo o que ele tinha e deixaram ele meio morto à beira do caminho. Ocasionalmente passaram por ali um sacerdote, olhou para aquele homem e nada fez, foi embora. Passou um levita, também nada fez, nada ajudou e foi embora. Mas veio um samaritano, parou ali e fez então os primeiros socorros, curou a ferida daquele homem, colocou ali vinho, azeite, atou as suas feridas, pegou aquele homem, colocou em um animal e levou até, como dizer hoje, até um ponto de saúde, um centro de saúde, um posto de saúde, e ele levou aquele homem ali, entregou para algumas pessoas, para aqueles que estavam ali e atendiam as pessoas, deixou aquele homem ali, deu algum dinheiro e disse para aqueles homens: se faltar alguma coisa, você cuida dele até que ele seja curado. Quando eu voltar, então eu pagarei o restante que falta. E foi embora. Quero dizer que Jesus estava dando aqui uma lição sobre religiosidade. E é isso que nós vamos aprender nesta lição maravilhosa. Veja que tudo inicia quando aquele doutor da lei faz esta pergunta para Jesus. E, na verdade, a primeira pergunta, ela vai ter consequência na segunda, porque se ele não praticar a segunda pergunta, se ele não amar o próximo como a ele mesmo, e não amar a Deus sobre todas as coisas, ele não terá a vida eterna. Então, ele quis se justificar, mas acabou então dando a Jesus uma oportunidade para trazer um ensino sobre religiosidade. Veja que o sacerdote e o levita, eles liam a palavra, eles conheciam as escrituras, eles sabiam
o que deveriam fazer com aquele homem, mas eles não fizeram. Por que eles não fizeram? Porque tudo que eles faziam concernente à lei, para obedecer à lei, eles faziam para apresentar-se às outras pessoas. Como ali não tinha ninguém para o ver fazendo o bem, eles passaram de largo e foram-se embora. Os samaritanos, que eram considerados pelos judeus como seus inimigos, eram considerados como indignos, desqualificados, pessoas de segunda, terceira e até quarta classe, ou seja, para eles nada valiam. O samaritano então parou. O detalhe da história é que o sacerdote e o levita não se importaram com aquele homem, mas o samaritano parou para ajudar aquele homem. Porém, o samaritano salvou aquele homem. E aqui Jesus então vai criticar a falsa religiosidade. Falsa religiosidade é isso, é as pessoas fazerem as coisas, fazerem o bem, fazerem obras para o Senhor, mas fazerem apenas para se mostrarem, para se apresentarem, para se justificarem diante das pessoas e não diante de Deus. A falsa religiosidade é o ato de apenas ter uma religião, praticar rituais ou até aparentar ser uma pessoa crente. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. O sacerdote e o levita deveriam exercitar em seu amor por alguém que precisava, já que eles tinham esse conhecimento, eles sabiam da vontade de Deus. Provavelmente, já que ninguém estava olhando, ninguém estava presente, então eles ignoraram o problema e foram embora do seu caminho, deixaram aquele homem ali sofrendo. Eles mostraram com isso, eles mostraram quão distante eles estavam de um relacionamento sério diante de Deus e com o próximo. Essa foi uma forte crítica de Jesus aos religiosos que estavam ali e o ouviam. A inserção do samaritano nessa história mostra então que o status não vale nada, a fama não vale nada, o sucesso não vale nada. Não vale nada também a posição que a pessoa tem. Não vale nada se a pessoa não amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus sobre todas as coisas, ele precisa amar o seu próximo. Porque aquele que não ama o seu próximo, aquele que não pratica boas obras para com as pessoas e pratica de coração, a sua fama não vale nada. Não vale nada se ele não amar o próximo. Então os samaritanos, eles tinham o status de odiados, de indignos, de desqualificados, enquanto que os religiosos, enquanto que o sacerdote e o levita, eles eram considerados pessoas santas. No entanto, a atitude de bondade desse samaritano mostra que isso realmente agrada a Deus. O que agrada a Deus? Um coração verdadeiro, um caráter. O caráter que é demonstrado aqui com atitudes de amor ao próximo. O amor verdadeiro que ajuda as pessoas sem precisar que ninguém esteja vendo, sem precisar que ninguém esteja sabendo. Ele está ajudando o seu próximo. O bom samaritano doou completamente ao homem o que ele necessitava. Ele empregou cuidados para o homem. Ele ajudou aquele homem até com dinheiro. Então essa é a atitude que Jesus Cristo quer ver em um cristão que tem características de um verdadeiro cristão. Em outras palavras, Jesus quer ver obras decorrentes da fé
e não uma fé vazia, porque a fé vazia é uma fé sem obras, mas uma fé demonstrada com boas obras, se as pessoas vão saber ou não, que se importa, mas que ele esteja ajudando a pessoa de coração, isso é uma fé verdadeira em Deus. E é assim, é isso que o Senhor Jesus quer que nós fazemos, quer que nós coloquemos em prática. Amar ao próximo é o segundo e maior mandamento da Bíblia Sagrada, depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as outras regras vai depender desses mandamentos. Então não adianta você fazer tudo, procurar ser perfeito em tudo na obra de Deus, se você não ama o seu próximo. Porque amando o seu próximo, chegando perto e demonstrando o amor verdadeiro às pessoas que estão necessitadas à sua volta, você vai dizer para as pessoas e você vai demonstrar o amor de Deus. E você vai dizer também que você ama a Deus sobre todas as coisas quando você ama o seu próximo. O amor ao próximo, ele se revela nas palavras, ele se revela nas ações. Então, o que significa amar ao próximo como a si mesmo? Jesus disse que o crente deve amar o próximo como a si mesmo, aqui em Marcos 12, 30 e o versículo 31. Mas em João 13 e o versículo de número 34, Jesus Cristo disse para que nós amemos as pessoas assim como nós amemos a Ele. Ou seja, nós devemos amar as pessoas da mesma forma que Jesus nos amou. Isso significa que todo bem que você quer para si próprio, você deve querer também para o seu próximo. Todo bem que você querer para si próximo, para si próprio, você deve querer da mesma forma que você quer a Jesus Cristo e da mesma forma que Jesus Cristo quer o bem para as outras pessoas. Então, amar o próximo é o resultado natural do amor de Deus. Quem entende o amor de Deus, ele descobre quatro coisas muito importantes. Então, quem entende o amor ao próximo, quem entende o amor de Deus. Quem entende o amor de Deus, ele descobre que todos nós temos valor. Todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outra coisa que ele entende quando ele tem o amor de Deus é que ninguém é perfeito. Todos nós pecamos e todos nós precisamos de salvação. E se todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos do perdão de Jesus Cristo. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, outra coisa que quem tem o amor de Deus, ele entende, é que todo pecado é ruim. Deus detesta todo pecado. Então, se ele detesta todo pecado, quando nós cometemos pecado, nós com certeza vamos sofrer o castigo de Deus, as consequências daquilo que nós fizemos. Outra coisa, Jesus morreu por todos, é a outra coisa que nós entendemos
quando nós temos o amor de Deus em nosso coração. Romanos 6:23, ainda quanto ao pecado, Paulo disse assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus morreu por todos os pecadores, por todos os homens. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo de número 4, ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele levou o castigo de todos os que creem. O castigo foi levado de todas as pessoas que creem. Então é necessário crer em Jesus. João 3:18, Jesus disse: aquele que crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 3:16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou os homens de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra a condenação eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo viesse a ser salvo por ele. Quem tem o amor de Deus na sua vida, ele entende que todos nós temos valor, que ninguém é perfeito, que todo pecado é ruim e que Jesus morreu por todos. Então esse conhecimento ajuda o crente a ver que não é superior e também que não é inferior a ninguém. Ninguém na terra é mais nem menos digno do amor de Deus. Todos os homens são dignos do amor de Deus. O que acontece é que os homens não reconhecem o amor de Deus por eles. E aí não tem as bênçãos de Deus. E aí não tem a salvação, não tem a vida eterna. Se Deus, que é perfeito, ele ama o seu próximo, quanto mais um crente. Imagina um crente não amar o próximo. Deus ama a todas as pessoas. E se Deus ama todas as pessoas, nós como cristãos, como filhos de Deus, também devemos amar a todas as pessoas, independente do que as pessoas fizerem para nós, independente do prejuízo que as pessoas nos der, independente da humilhação que as pessoas fizerem nós passarmos, independente de qualquer coisa que as pessoas fizerem para nós, nós devemos amar, porque Deus ama. Porque as pessoas também fazem mal para Deus, mas o Senhor continua amando essas pessoas. E nós também devemos ter esse amor no nosso coração. 1 de João, olha que ainda diz que quem ama a Deus, ama seu próximo. Então você quer amar a Deus? Você que diz que ama a Deus, você ama o seu próximo? Você que diz que ama, eu amo a Deus, mas e o seu irmão, você ama? 1 de João 4, 19 a 21, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, disse João. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas,
quando eu o amo com todo o coração. E como que eu amo com todo o coração? O coração, ele representa os sentimentos e desejos. Como podemos amar a Deus com os nossos sentimentos? Lidando com eles de maneira que agrada a Deus. Nós vamos lidar com os nossos sentimentos de forma que nós vamos trabalhar com ele e agradar a Deus com eles. Quando nós estamos felizes, nós podemos agradar a Deus agradecendo a ele pela nossa felicidade, pela nossa alegria, pela nossa paz, pela nossa tranquilidade de alma. Quando nós estamos tristes, nós devemos procurar consolo em Deus. Quando nós procuramos consolo em Deus, devido às nossas tristezas, devido às nossas lutas, devido aos nossos problemas, devido às nossas adversidades, às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos, nós até nos decepcionamos, mas aí nós vamos fazer o quê? Buscar consolo em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então vamos agradar a Deus nos consolando nele. Quando nós sentimos ansiedade, nós podemos confiar em Deus. Eu não sei qual a sua ansiedade, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, mas se você tem e está tão assim depressivo, às vezes ansioso, às vezes passando por um problema, por uma luta, por uma prova, não sei qual é, mas confie em Deus. Se você tem Deus na sua vida, confie nele. Ele vai te ajudar, te abençoar. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, também põe a vontade de Deus acima de seus desejos e aprende a desejar o que Deus deseja. O Salmos 40, e o versículo de número 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, tua lei está dentro do meu coração. Outra coisa, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos a Deus com toda a nossa alma. A alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós encontramos nossa identidade em Deus. Devemos nos preocupar em agradar a Deus e não agradar os homens. Hoje as pessoas querem agradar os homens, mas não agradam a Deus. Nós temos que agradar a Deus. E às vezes, quando nós procuramos agradar a Deus, nós vamos desagradar os homens. Porque agradando a Deus, nós desagradamos as pessoas, mas nós devemos focar. O nosso objetivo como cristão, como filho de Deus, é agradar o nosso Pai Celestial, independente do que as pessoas quiserem, do que as pessoas fizerem, independente do que as pessoas pensarem, ou independente de como as pessoas vão se comportar conosco, nós precisamos fazer o quê? Agradar a Deus. A opinião de Deus sobre nós, ela é muito mais importante que a opinião de qualquer outra pessoa. Então, o que Deus está falando de você? O que as pessoas estão falando e o que Deus está falando? Qual é mais importante? É a opinião de Deus. É o que Deus está dizendo. Não é o que as pessoas estão dizendo. Então nós podemos ser criativos ao mostrar o nosso amor por Deus. Cada pessoa é única e pode mostrar o seu amor a Deus de forma única. Amar a Deus sobre todas as coisas é usar os nossos talentos de maneira que agrada a Deus. Então use o seu talento
e abençoe o seu próximo. Use o seu talento e produza frutos, produza bênçãos na vida daquela pessoa que está necessitada diante de você. E assim você vai, com certeza, agradar a Deus e ser também abençoado, recompensado por Deus. Se a sua recompensa não vier aqui na terra ainda, com certeza você vai ser recompensado no céu. Mas Deus não vai deixar de te abençoar, de te recompensar, quando você usar o seu talento para abençoar as outras pessoas. Outra coisa, com todo o entendimento, o entendimento é todo o nosso conhecimento e sabedoria. O amor por Deus nos leva a querer conhecer mais sobre Deus, a querer conhecer mais sobre as Escrituras, porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Amar a Deus sobre todas as coisas afeta a forma como nós usamos o nosso conhecimento. Quando amamos a Deus, nós pensamos em como podemos fazer a vontade de Deus com aquilo que nós sabemos. Veja que o sacerdote e o levita, eles tinham conhecimento, eles tinham entendimento, eles conheciam a lei e sabiam o que deveriam fazer diante daquele homem que estava ali sofrendo. Mas eles não fizeram. O que adiantou a sabedoria? O que adiantou o conhecimento? O que adiantou o entendimento? Não, Deus, ele concede te dar oportunidades para você conhecê-lo, para você conhecer as suas Escrituras, mas coloque em prática o seu conhecimento. Outra coisa, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos com todas as nossas forças. Até o nosso corpo pode ser dedicado a Deus. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós usamos as nossas forças para fazer a vontade de Deus. Nós nos esforçamos para melhorarmos a cada dia, para sermos mais santos a cada dia diante do Senhor, separados do pecado, porque Deus não aceita, Deus odeia, Deus abomina o pecado. Então nos esforcemos para isso. O nosso amor por Deus se expressa na forma como nós gastamos a nossa força, não em pecados e coisas ruins, mas em coisas boas que agradam a Deus. Então, como nós estamos usando a nossa energia, como nós estamos usando o nosso corpo, como nós estamos usando a saúde que Deus nos deu, como nós estamos usando as oportunidades que o Senhor nos concede, como nós estamos usando o nosso tempo, como nós estamos usando, Deus está nos dando e de que forma nós estamos gastando aquilo que nós estamos usando. Estamos usando para o bem, para agradar a Deus, ou nós estamos usando para o mal, para agradar a carne, para agradar o mundo, ou mesmo para agradar o diabo, para agradar a Satanás, que é inimigo de nossas almas? Então devemos fazer de tudo para que em tudo agrademos a Deus com as nossas forças. Somente podemos amar a Deus assim, com a ajuda de Jesus. Quem não tem Jesus não pode, não consegue agradar a Deus. O próprio Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos de Jesus a cada dia mais forte na nossa vida, para que possamos agradar o Senhor. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo, ele nos ensina esse amor. Sabe por quê? Paulo escreveu em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo, ele nos ensina o que é o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é nos dedicar
totalmente a Ele. Eu amo ao próximo quando eu gasto tempo em ouvir o meu próximo. Jesus sempre teve disposição, dedicou tempo para ouvir os outros. Mesmo aqueles que eram contra ele, Jesus os ouvia. Assim como os escribas, os fariseus e outros que pretendiam testar, tentar e prender a Jesus, Jesus os ouvia. E ouvia as pessoas exatamente porque ele amava as pessoas. Ele investia seu tempo nas pessoas. E é isso que nós devemos fazer. O ato de ouvir atentamente as pessoas já é uma forma de nós afirmarmos para outra pessoa que ela é importante. Quando você ouve, quando você para ouvir as pessoas, você está dizendo que esta pessoa, ela é importante. Então eu amo o próximo também quando eu respeito o meu próximo. A Bíblia ensina que cada ser humano é digno de respeito. E por que o ser humano é digno de respeito? Porque ele carrega dentro de si o sopro da vida que Deus nos deu. Esse ensinamento que deu origem ao conceito de... Esse foi o ensinamento que deu origem ao conceito de direitos humanos. E pena que os direitos humanos excedeu tanto que acabou saindo das suas regras, saindo dos seus caminhos. Mas se continuar equilibrado, vai fazer aquilo que agrada a Deus. Portanto, não há como amar de fato se nós não respeitar o nosso próximo. Tem pessoas que exigem tanto respeito, eu quero respeito, me respeita e tal, mas não respeita as outras pessoas. Eu amo o próximo quando eu oro pelo meu próximo, orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, pedir a Deus em favor que Deus resolva o problema dessas pessoas, é prova do amor de Deus. Nunca perca a oportunidade de ajudar as outras pessoas através da oração. Então, ore a Deus pelas pessoas. Eu amo o próximo quando eu compartilho com o meu próximo. Então, dividir o próprio tempo com aquelas pessoas que precisam, que estão sofrendo algum tipo de necessidade, às vezes precisam de um conselho, precisa de uma ajuda física, precisa de uma ajuda material em dinheiro, precisa de qualquer uma outra ajuda e você tem como ajudar e não ajuda, você peca. Então, essa é uma forma de você demonstrar o amor de Deus na sua vida, quando você ama o seu próximo, quando você compartilha com o seu próximo. Deixar o próprio conforto ou interesses para ajudar quem precisa é prova fundamental do amor de Deus na sua vida. Mas, infelizmente, isso é pouco comum nos dias em que nós estamos vivendo. É mais fácil conseguir que as pessoas doem dinheiro do que doar tempo à obra de Deus. Isso acontece às vezes em um ambiente familiar. Às vezes o marido acha que agradar a esposa é dar joias para a esposa, é dar flores para a esposa, é dar um cartão com muito dinheiro para a esposa, mas ele não dá carinho para ela, ele não abraça ela, ele não dá um beijo nela, ele não, enfim, ele não cuida, ele não dá a sua presença, o seu tempo para a esposa, achando que o dinheiro vai suprir a necessidade dela. Assim também acontece com os filhos. Ele dá presentes para os filhos, ele dá aquilo que os filhos querem, dá dinheiro, dá isso, mas ele não tem tempo, ele não dá um abraço no seu filho, não dá um beijo no seu filho, não para ouvir as necessidades do seu filho. E às vezes a sua esposa é o seu próximo, às vezes o seu filho está sendo o seu próximo, você não está vendo.
você não está enxergando que os seus filhos é o seu próximo, que a sua esposa é o seu próximo, ela precisa do seu amor, da sua ajuda, do seu carinho, do seu abraço, da sua atenção. Reconciliar com o próximo é uma grande atitude de amor. Essa atitude de reconciliar, ela vai exigir o quê? Que você perdoe as pessoas ou que você peça perdão. Quando você perdoa ou quando você pede perdão, você restaura um relacionamento que estava acabado. E você ajuda o seu próximo também a viver uma vida boa, a viver uma vida bem. Então é o amor de Deus em nós pelo próximo. Este amor é o tipo de amor de Deus pelo próximo demonstrado através do perdão. Quando você faz isso, você está dizendo: eu amo a Deus, porque eu perdoei, porque eu perdoo, porque eu restaurei agora um relacionamento, porque eu ajudei o meu próximo também a estar bem. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que esta graça de Deus, ela esteja na nossa vida, para que nós possamos sempre ver quem é o nosso próximo. Às vezes, como eu já disse, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu pai, às vezes é a sua mãe, às vezes é os seus irmãos e pode ser até um inimigo seu. Mas você, nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos ter esse entendimento, enxergar quem é o nosso próximo e ajudar ele para que ele não sofra mais nas suas necessidades, para que ele tenha as suas dificuldades, as suas necessidades supridas com a sua ajuda, às vezes com a sua ajuda financeira, mas às vezes com a sua ajuda de conselho, de orientação, de amor, de carinho, de respeito, de atenção. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, que Deus possa poderosamente abençoar o seu ministério e a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.